retorno a esse nosso bate-papo aqui a respeito do fenômeno lá em Ipuaçu. Não é muito fácil de entender. Estava até uma dúvida aqui antes, né, fora do ar. Ipuaçu. Agroglifos. Agroglifos. Isso. Ah, tá bom. Figuras nas plantações. Figuras nas plantações. Agroglifos. O telespectador quer anotar, dá até para, né, a gente passar nos caracteres aí. Agroglifos, é fácil de dizer. Eu dizia de brincadeira, dá para misturar com o princípio ativo de um medicamento, né? Que o Nicola disse que, não, tá, mas será que tu inventou isso aí? Não. Então, tu pronuncia assim, agroglifos, nimesulida, betaciclodextrina. Fica uma palavrinha fácil de dizer, tranquilo, não tem problema. Bom, agora eu vou falar com o Marafiga um detalhe aqui, porque nós falamos sobre a questão de... questão científica antes, né? Agora vamos ver assim, a parte testemunhal disso, né? Quer dizer, pessoas com as quais vocês têm conversado, pessoas de credibilidade e idoneidade. Exato. A gente procurou lá conversar com o pessoal mesmo da cidade, dos arredores, para saber se eles tinham observado algo diferente, né, antes e depois do fenômeno. E encontramos um senhor chamado Ibanô que, por sinal, uma pessoa muito camarada, muito especial até, digamos assim. Você falou que era um velhinho, que idade mais ou menos? Eu não vou dizer, eu não sou muito ruim para dar essa questão de idade. Eu não sei se ele seria tão velhinho, a gente brinca assim, falando de velhinho, mas acho que não era tão velhinho não. Ele teria sim, ele teria uma certa idade, mas não dá para precisar qual a idade. Proprietário de uma quitanda, né? Uma espécie de uma... Um homem de uns 70 anos, 60, 70 anos, pode ser muito lúcido. Não tem problema, não tem problema. Mas a questão é o seguinte, e é uma pessoa muito simpática, então ele nos deu uma entrevista e comentou que ele mesmo, pessoalmente, ele viu as luzes. Ele viu, não uma vez, ele viu 2 vezes essa luz. Uma vez ele viu essa luz que iluminou o campo e ficou por um período, que ele calcula até quase meia hora, né? E depois se afastou. E essa luz, eu pergunto a ele, afinal, que cor tinha? Ele disse que não sabia, porque ela era azul, amarela, vermelha, ou seja, ela mudava de cor, né? Mas não tinha uma cor definida. E essa luz... Tinha um efeito, tipo uma sirene naquela rotativa. É como se fosse Ela ia giroflex dessas viaturas policiais. Exatamente, ia mudando de cores, né? Ia girando. Né? E todas as testemunhas que nós conversamos citam a mesma sirene, vamos dizer assim, né? Estilo de sirene. Exatamente. Giroflex, né? Exatamente. Então, depois ele disse que numa outra vez ele vinha 11 horas, mas ele ia até Ipuaçu buscar a filha, e de repente ele novamente depara com uma luz na plantação. Mas não, veja que as marcas já estavam lá, já tinham sido criadas. Isso ocorreu 2, 3 dias depois que as marcas foram feitas. Então ele chega e ele para o carro, desce e observa aquela luz. De repente parou uma caminhonete que vinha, parece que ele disse que era escolar, também viu, e eles perguntam, o que é aquilo? É a lua? Porque agora já não era mais essas luzes coloridas, era alguma coisa no formato de uma lua, de uma meia-lua. Então ele diz, o que é isso? Aí o senhor disse, deve ser a lua. Disse, não, a lua já se pôs e tal, ele descreve direitinho, não era a lua. Eram 2 luzes que formavam uma meia-lua. Né? E elas também ficaram por um período e depois se afastaram. Ou seja, não somente esse senhor que nos dá esse depoimento, também outras pessoas que a gente conversou, que também falaram nessas luzes, todas viram semelhanças, ou seja, casos parecidos. Né? O caso da menina que chegou a fotografar usando um celular, não só ela, mas estava presente a família dela, o pai, mais alguns parentes, e essa luz se manifestou acima de um celeiro, né? Tinha um celeiro e tinha uns eucaliptos atrás do celeiro, e essa luz se manifestou em cima. E o pessoal todo estupefado com aquele fenômeno, né? Ela estava com o celular na mão e tentou fotografar e filmar. A filmagem não ficou muito boa, mas a fotografia dá para perceber os pontos coloridos daquela luz, né? Vocês se importam, vocês têm colocado assim, têm tido o cuidado de, em conversar com pessoas,
de saber da credibilidade dessas pessoas, da idoneidade delas, para que esse tipo de depoimento, que é importante, não seja mal interpretado? Não, é interessante o seguinte, inclusive, quando eu conversei com esse senhor, eu pergunto para uma senhora que era proprietária do local lá, e o proprietário, eu pergunto, a senhora conhece o fulano assim, essa pessoa? Sim, conheço, fulano tal. E o que é o parecer que a senhora tem a respeito? Ela disse, não, uma pessoa idônea, uma pessoa assim, assado. Quer dizer, a gente observa que o pessoal, ele é bem visto entre eles ali, e que não são pessoas de criar coisas, ficções, ao contrário, muitos deles nem querem comentar o assunto, nem querem falar, têm até medo de falar no assunto. Então, a gente veja que aquilo não é uma propaganda. No momento que você chega lá, não tem essa ideia de todo mundo falar do fenômeno. A gente tem que buscar as pessoas para falar o fenômeno, porque eles não comentam. O mais curioso é que parece que é normal o fenômeno na cidade. A gente percebe isso, que se tornou uma coisa normal. Eles já sabem que já esperam que vai se manifestar aquele fenômeno, aquelas imagens, né? Então se tornou uma coisa rotineira para a população, né? Tem alguém lá tentando explorar, por exemplo, turisticamente esse fato, esses fenômenos? Não, olha, a gente imagina, a gente associa a Roosevelt, né, nos Estados Unidos, que é aquela propaganda maciça lá. Não. O que se observa lá é assim, ó, como eu disse, ninguém fala muito. Tá? Quando a gente comenta com alguém, o pessoal, aparece, mas não sabemos o que é. De repente dizem que são pessoas que estão fazendo isso, quer dizer, que eles nem puxam muito pro fenômeno estranho, não. Eles dizem, aparece, nós não sabemos o que é. Só isso. Então vejam que eles... Sabe o que não está aparecendo? São os teus olhos nas câmeras. Tu vai ter que só levantar um pouquinho a aba do boné aí para que possa o pessoal te identificar melhor. Na realidade, vamos observar assim, ó, se eles tivessem o interesse de uma propaganda para trazer turista, né, até porque tem 2 hotéis lá, um hotel só, nem tem como abrigar muita gente. Que comporta, né? Embora tenha surgido pessoas que vêm de outros estados, né? Sim. De longe, de São Paulo, nós vimos as mesmas pessoas, né? E não em caravanas, mas em veículos. Em caravana, né? Embora veio pessoas lá com aquela intenção de meditação, aquela coisa, né? Mas já com essa intenção. Mas eu acredito que com o tempo vai se tornando tão popular, e já foi inclusive divulgado isso em outros meios de comunicação, né? Outras televisões e emissoras. Então acredito que vai com o tempo se tornar um certo, de repente até um Roosevelt brasileiro, sabe-se lá, né? Como aconteceu com o caso Varginha, né? Que hoje também já se tornou um turismo, um ponto turístico lá em Varginha. Vocês descartam a possibilidade de, em novembro de 2014, ali finalzinho de outubro, vocês já chegarem meio por perto? Sem nenhum telefonema, sem nada, vocês descartam a possibilidade de estarem se encaminhando para lá? Nós já estávamos planejando, né? Montar uma barraquinha lá e no meio do trigal lá e ver o que acontece. Esperando não ser abduzidos. O problema é saber qual dos trigais vai aparecer, porque lá são várias fazendas, né? Então, a gente saber qual delas vai ser a próxima, a gente tem que colocar um em cada ponto. Olha, mas é na mesma região ali, né? Na mesma região, mas mesmo na mesma região pode acontecer 2, 3 quilômetros de distância uma da outra. Então, o detalhe é assim, como colocar cada um, né, em pontos diferentes, vai ser difícil. Então, tem que ir para a intuição mesmo. Mas eu acredito assim, ó, que se esse fenômeno já vem ocorrendo desde 2008, provavelmente em 2014 também vai acontecer. Estatisticamente falando, é possível, probabilidade de ocorrer também no próximo ano, já que vem ocorrendo em anos sem faltar, anos consecutivos. Bom, e eu acho assim, ó, voltando à questão... Só queria te interromper a linha de raciocínio para formular uma outra questão. Culturalmente, vocês puderam assim, avaliar qual é o grau daquele povo que mora ali? Olha, digamos assim, ó, a gente não foi para isso, mas eu creio que... São pessoas assim, vive da agricultura, né? São colonos, né? Trabalhadores, que a gente vê, pessoas bem receptivos, né? E nos receberam muito bem, são muito comunicativos, né? E simples, pessoas simples, mas deu a ideia que são pessoas honestas, que estão falando
os depoimentos, pelo menos que nos foi dado, né, que são pessoas honestas, e não tem nada a perder e nem a ganhar pelo fenômeno, né? Pois é, porque eu formulei essa questão baseado na seguinte linha de raciocínio. Eles poderiam se considerar, por exemplo, possíveis vítimas de alguma coisa? Deu para perceber isso neles? Não, eu não, isso aí não foi transparente. Agora, para nós, o nosso grande questionamento é o porquê da razão de o fenômeno acontecer nas imediações daquela cidade, né? É em função de algum mineral específico, é uma latitude específica, coordenada específica, né? É um campo magnético, alguma coisa da região. Isso aí que é um questionamento nosso, né? E quem fez? E quem fez, né? Exatamente, esse é o que a gente estava comentando quando voltávamos da viagem, a gente comentou isso. Por que esse lugar? Por que essa latitude? Né? Então a gente pergunta o seguinte, olha, será que tem algo especial ali? Alguma coisa? Nossa. Então, eu creio que na próxima vez, se tudo der certo, a gente voltar lá com equipamento mais sofisticado para fazer uma pesquisa mais a fundo, científica, a gente vai procurar investigar isso também. Vocês procuraram também investigar se em outras localidades, né, do planeta em que ocorreu algo semelhante, pode haver, digamos, semelhança na latitude, em algumas referências? Não, aqui no Sul não, mas digamos assim, esses fenômenos, como no início a gente comentava, eles já ocorreram no passado, desde a época medieval, já se comentava a respeito dessas marcas em plantações. E depois as marcas apareceram intensamente na Inglaterra, né? Na Inglaterra. E então, assim, em outros, nos Estados Unidos depois, também na França e no Japão também, no Uruguai. Ou seja, não dá para dizer assim, qual a latitude mais provável que isso vai ocorrer. É interessante isso, sabia? Não, é que a minha pergunta foi o seguinte, sim, coincidências não, na latitude? Não, por exemplo, já ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, mutilações de animais, certo? É um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, que também ninguém explica. Essa questão das mutilações dos animais, segundo um pesquisador que pesquisou há mais de 20 anos, ele coloca numa certa latitude que aquele fenômeno ocorre sempre naquela latitude nos Estados Unidos, ou seja, pega aquela latitude toda ali ocorre esse fenômeno. Nós não fizemos esse estudo ainda para saber qual seria a latitude desse lugar de Ipuaçu com outros pontos do planeta que também tivesse essa questão desse fenômeno, né, dessas marcas. Além disso, também a questão das luzes acompanhando aeronaves, essas coisas também já se ouviu falar. Sim, mas como eu digo, isso aí, o assunto ufologia, ele é vasto. Se nós vamos falar aqui sobre casos de abduções e tudo, aí nós vamos passar muito tempo comentando. Mas, especificamente no nosso assunto, que é esses agroglifos, e como eu volto a dizer, por que as luzes aparecem depois que as marcas já foram feitas? Por que não antes, né? Ou durante que alguém pudesse ver, porque ninguém viu. As marcas apareceram lá, foram feitas, mas onde é que está a luz? Alguém viu? Ninguém viu nada. 2 dias depois, 3 dias depois, começam a aparecer luzes e as pessoas começam a testemunhar isso. Será que essas luzes que aparecem 2, 3 dias depois são as mesmas que criaram os agroglifos ou não? Ou é uma gravação para a memória deles, né? Um HD. Teria várias linhas de pensar, né? Por exemplo, poderiam ser essas luzes que fizeram as marcas, depois vem ver o que ocorreu, ou não, talvez elas nem façam parte disso e venham para saber o que está acontecendo. Quer dizer, existem N hipóteses que a gente pode levantar. Por que da perseguição dessas luzes com determinadas pessoas? Né? E foi várias pessoas que foram perseguidas. Parece que escolhem as pessoas. Parece que escolhem. Uns evitam de falar, de comentar, né? Foi citado o caso da menina, aquela da moto, né? Que ela perseguiu a vários quilômetros, a menina. O caso do senhor que veio a falecer, que a gente também está afirmando que não necessariamente tenha sido um fenômeno, mas ele entrou num estado de depressão, né? E um detalhe também que nós temos que levar em conta é que toda vez que essas luzes perseguem alguém ou se manifestam para alguém,
elas não deixam coisas boas, não, marcas boas, não. As pessoas entram em estado de depressão, as pessoas acabam se sentindo mal, com medo, principalmente o medo. Né? Tem pessoas que não saem nem de casa, se fecham dentro de casa e têm medo de sair de casa após o contato com essas luzes. Então, afinal, por quê? Então, alguma coisa está acontecendo. E veja que isso não é só lá, não. Acontece em todo o planeta. Aonde os fenômenos tipo agroglifos, ou que se manifestam algumas luzes meio diferentes, algumas pessoas que têm contato com essas luzes também entram nesse estado, que é meio complicado da gente definir. Salvou um pouquinho também o programa, foi o cartãozinho aqui do Arjona, né, que ele se deu o trabalho de anotar direitinho o nome daquele senhor citado aqui no programa, né, o seu Ibanor lá da Velha, o telefone dele e o bairro São João, lá em Ipuaçu. Exato. Né? É que, na realidade, quando a gente está fazendo uma pesquisa de campo, a gente está preocupado com a pesquisa de campo. E não está preocupado assim, ó, vamos fazer uma entrevista. Aliás, a gente não está lá para fazer entrevista, a gente está lá para conversar e pegar o testemunho das pessoas. Então, aí acabou esquecendo o nome. Qual é o nome? O Arjona casualmente anotou. Pô, valeu, Arjona. Valeu o nome, porque eu já tinha esquecido. Salvou o programa. Bom, encaminhando para o final desse nosso bate-papo agradável, gostei muito de conversar com vocês sobre esse tempo, porque, na realidade, assim, com em torno de 42 anos de jornalismo, sempre entrevistei pessoas por motivos variados, vários temas, e agora essa oportunidade de falar com vocês que não estão defendendo nenhuma tese, nada, mas estão defendendo o porquê de estarem integrados numa pesquisa que também tem a base científica, que busca a base científica para ela. Então, vamos encaminhando o final. O que teria mais para dizer nesse finalzinho do programa, Jona? Eu queria que espero que aconteça o fenômeno realmente e que nós vá pesquisar e trazer mais dados, mais coisas mais concretas, né? E que tu vai se preparar para trazer gravata, paletó, essas coisas assim, para vir para o próximo programa? Sim, porque nós fomos pegos de surpresa, né? Nós viemos aqui hoje, eu e o Mafik viemos aqui para trazer as fotografias, né, e comentar. E se tornou uma entrevista, um programa de televisão. Isso aí está... Que fique bem claro. Bem claro. Próximo a gente vem de gravata, de terno. Não, na verdade. Mas não há necessidade disso. O mais importante de tudo, a gente sempre coloca, é o conteúdo. Vocês conseguiram ilustrar também o programa com o material que foi produzido por vocês lá, que a gente teve a oportunidade de mostrar ao nosso telespectador. E, é claro, sempre fica aquela questão, né? Nesses temas aqui, o que sobra no final de um programa, será que não é um grande ponto de interrogação? Com certeza. Esse assunto não se esgota, não, agora, aqui, nem aqui com nossas conversas e tal. Isso vai continuar e essa interrogação provavelmente vai aumentar ainda. E, no mínimo, lá pela segunda quinzena de novembro do ano que vem, a gente já quer conferir com vocês mais dados e o resultado do acampamento lá em Ipuaçu. Se nós estivermos aqui, né? Ah, sim. Não. Por que não? Por que não? Isso aí pode ser meramente científico, né? Agora, na realidade, a gente está se preparando para isso, né? Já para o próximo ano agora. E assim que a gente souber qualquer coisa, a gente está lá. Deixa eu apresentar para vocês o seguinte: tem um cidadão que interagiu conosco há pouco, que ele é Adão Luiz Silva. Ele disse que gostaria de acompanhá-los com a sua câmera para fazer um trabalho, né, de registro. Maravilhoso. Olha, o que nos falta realmente é um repórter para nos acompanhar, porque é difícil a gente filmar, fotografar e ao mesmo tempo fazer pesquisa de campo. Então, olha, enquanto alguém está filmando, a gente está trabalhando. Muito bem. Seria ótimo. Joia, muito obrigado. Prazer. Hein? O prazer é nosso e agradecemos o convite de estar aqui, passando essa informação que é bastante relevante. Ok. Também a mesma coisa para ti, João. É um prazer sua presença aqui, que não é a primeira, porque posso falar alguma coisinha mais a respeito dos teus... Ele é um autodidata, porque, embora tenha definido o seu rumo na vida, na sua profissão, mas quem não está lembrado, dá para lembrar aqui de fatos interessantes envolvendo a criatividade. Eu até brinquei com ele fora do ar. Eu posso te chamar de um professor pardal moderno? Explica melhor. Aquele lance, por exemplo, que chamou
a atenção da imprensa de todo o país, né? Que foi também uma criação tua. Eu fui procurado por uma pessoa, né? Na época, que tinha um casal que ambos eram deficientes auditivos e eles tiveram um nenê. E na ocasião, eles estavam muito preocupados porque a mãe, quando a criança chorava à noite, não tinha como ouvir a criança para dar assistência. Estava, querendo alimentação ou trocar a criança. E na época eu fui procurado para tentar dar uma solução para desse fato, né? E nós tivemos uma ideia de fazer uma espécie de usando uma babá eletrônica improvisada. Em uma semana, nós fizemos uma espécie de um vibrador, de maneira que quando a criança ela chorasse, se manifestasse de alguma forma, algum ruído, a mãe perceberia esse choro através de uma vibração que estava o vibrador colocado, uma espécie de um vibracal de telefone celular, né? Então ela automaticamente acordaria e ia dar assistência à criança. Com cabo, com fio ou não? É só de forma... Não, era via rádio, né? Via rádio. Ficava sem fio. Ficaria um receptor próximo ao berço da criança, a mãe no quarto, logicamente, né? E no momento que a criança se manifestasse, chorasse, ela perceberia através de uma vibração, né? E ia dar assistência à criança. Isso veio, a criança depois desse casal teve outro nenê e foi reaproveitado o mesmo equipamento. Legal. Muito interessante, né? Muito bom. Quer dizer, o Arjona... Isso foi um dos equipamentos, né? Tem tanta coisa que ele inventou, outras que recriou, e tem essa competência, né? É capaz de ele pegar uma panela de pressão e fazer uma câmera, né? Fazer uma panela filmar alguma coisa. Interessante. A gente não encerraria o programa sem valorizar, e ele não pediu isso, mas eu que no improviso aqui resolvi valorizar também seus dons, né? Essa qualidade incrível que muitos gostariam de ter também, mas que infelizmente não é dada a todos. Muito obrigado, então, para você, nosso telespectador, que acompanhou esse bate-papo aqui tão gostoso, tão informal, né? Mediado por água, por cafezinho, enfim, por toda a assistência. E a gente fica, então, na expectativa de mais informações, de outras viagens, inclusive outros programas relacionados com Machu Picchu, com, enfim, né? Com outras viagens interessantes. Isso. Tá joia? Tchau, gente.